Tem alguma coisa errada. Coração. Se eu pudesse definir esse filme em uma única palavra, seria essa: coração. Tudo começou lá em 1996, quando a Marvel deu um baita golpe de mestre. Enquanto o mundo achava que os Vingadores tinham morrido, surgiu um novo grupo do nada, os Thunderbolts. E no ano seguinte, quando todo mundo descobriu quem eles realmente eram, olha, foi um plot twist daqueles. Agora, quase 30 anos depois, a Marvel tenta repetir a dose, de forma diferente, pois sem os Vingadores, um novo grupo precisa existir. E é isso que o novo filme de Thunderbolts faz. Sim, com um asterisco no título. Tentaram assim uma outra jogada. Você pode esquecer tudo que você já assistiu do gênero de super-heróis. Thunderbolts é um frescor, é tudo que a gente precisava após 2 fases tenebrosas da Marvel. Fala, Geekzada, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Geekzando. Se você caiu aqui de paraquedas, olha, sendo muito sincero, não é porque o canal é meu não, mas eu recomendo você ficar até o final para conhecer aí o canal. E ao final desse vídeo, quem sabe considerar se inscrever e deixar o seu like. Enfim, a gente traz vídeos aqui semanalmente para vocês sobre filmes, séries, tudo sobre a cultura pop em geral. Então, faça parte dessa família você também. Galera, olha, eu vou começar dizendo que eu queimei a língua. Eu não dei a mínima pra esse filme. Inclusive, no vídeo que eu fiz, que eu vou deixar o card, que eu falei ali de filmes que eram impossíveis serem ruins, eu coloquei Capitão América 4 como sendo bom e afirmei que Thunderbolts seria um fracasso. Cara, eu não poderia estar mais errado, e que bom, né, que eu estava errado. Que grata surpresa. O filme é tudo que eu não esperava ver num filme da Marvel. É profundo, é recheado de cenas de ação, tem uma mensagem. Vocês me ouviram? Olha, tem uma mensagem. Quando que isso aconteceu, né? Enfim, esse vídeo ele vai ter spoilers, mas fica tranquilo que é quase que um 2 em 1 aqui, tá? Então quando eu começar a falar dos spoilers, eu vou avisar vocês. Então vamos agora pra minha análise primeiro, sem spoiler. Bucky, tá com as pessoas erradas. Todos fizemos coisas ruins. Podem viver com isso pra sempre ou fazer alguma coisa a respeito. Ser um herói, salvar as pessoas nas ruas. Não há desígnio maior. Já acabaram com a terapia? Vamos nessa. O filme é escrito por Eric Pearson e Joanna Calo e dirigido por Jack Schreier. Bom e importante frisar aqui que a Joanna Calo, ela é uma roteirista sensacional e ela fez uma das melhores séries pra mim dos últimos tempos aí, que é Treta, da Netflix. Série sensacional com o Steve Yeun, mano, muito boa, recomendo demais vocês assistirem. E assim, a direção de Jack Schreier, mano, ele simplesmente vira de ponta cabeça o que a gente espera de um filme da Marvel, principalmente depois de Ultimato. Nada de piadinha toda hora, explosões coloridas ou aquele festival do CGI. Em vez disso, o filme ele vai por um caminho mais sombrio, psicológico, até dramático. E eu acredito que isso se deve ao fato desse diretor ser o mesmo também da série Treta, que adivinhe só, é da produtora A24. E eu posso afirmar, esse é o exemplo, com certeza definitivo, de como seria um filme da Marvel se fosse feito pela A24. A direção dele é impecável e assim como em Treta, ele aborda temas sérios e importantes para os dias de hoje. Ao ponto que em alguns momentos você se pergunta se realmente está assistindo a um filme de super-heróis, se realmente está assistindo a um filme da Marvel. A fotografia do Andrew Dross Palermo e os figurinos da Sanja Milkovich-Reis auxiliam seguindo esse clima mais sombrio, meio sujo, monocromático, bem diferente do carnaval que a gente está acostumado, trazendo um tom sério que a trama precisa. Então, peraí, Brian, você tá me dizendo que esse é um drama iraniano super sério que vai fazer a gente chorar e se preocupar com esses personagens? Olha, sim e não. Tem humor? Tem, mas bem pontual, na medida certa, equilibrando tudo com a ajuda do personagem de David Harbour, Alexei Shostakov. Tem porrada?
tem, ou se tem, e as cenas de ação são muito bem dirigidas. Aqui a Marvel finalmente gastou uma grana pra trazer coreógrafos e fazer cenas de luta de verdade. Nada de socos de CGI, nada de raios mágicos, nada de armaduras brilhosas ou até martelos voadores. É tudo no braço mesmo. Cada soco, cada chute é muito mais pé no chão, refletindo as limitações e trauma desses personagens, que olha, são muitos, mas são os mesmos traumas que os unem, né, e tornam essa equipe tão especial. Mas sabe o que é especial de verdade? É tirar as suas férias com a BR Turismo. Gente, vocês estão perdendo tempo. Vão logo conhecer a BR Turismo. Só com ela você vai ter um atendimento de primeira, vai conseguir planejar de verdade e, claro, o que mais importa, os melhores preços. Então não perde tempo, aponta logo aí a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que está aparecendo na sua tela e venha fazer também a sua viagem dos sonhos com a BR Turismo. Porque viajar bem é uma arte e disso a gente entende. E bem, continuando, tudo gira em torno de uma missão meio pessoal. Não tem alienígena invadindo a Terra, o objetivo aqui é resolver tretas passadas. E no meio do caminho, salvar o Bob. O Bob. Quem já viu o trailer ou leu o quadrinho sabe de quem eu tô falando. Mas por respeito aos que não sabem e ao asterisco do título, né, eu não vou dar nenhum detalhe agora. Só digo que ele é peça-chave e tá tão quebrado quanto o resto da equipe. E que equipe é essa, você me pergunta? Bem, Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, a nova Viúva Negra e líder do time, que devo dizer é a protagonista do filme. Ao lado de Bob, interpretado pelo Lewis Pullman, que, cara, tá incrível no filme também. Os dois, eles têm uma química estilo Viúva Negra e Hulk nos primeiros Vingadores, mas eu vou comentar mais sobre isso quando eu for falar com os spoilers. Temos também John Walker, interpretado pelo Wyatt Russell, né, o filho do Kurt Russell, enfim. O Capitão América que deu ruim lá da série do Capitão América e o Soldado Invernal. E aqui, cara, ele ganha mais camadas. Ele é um dos personagens mais quebrados e ao mesmo tempo também um dos mais engraçados. Ele tem um humor ácido, meio chega a ser quase burro e parece meio que um Drax da equipe, mas é um pouco diferente. Toda cena que ele tá, ele simplesmente rouba a cena, ele rouba a atenção e o seu arco é sensível também, visto que ele tem sofrido após tudo que acontece na série do Capitão América. Aí a gente vai ter também a Ava Starr, interpretada pela Hannah John Kamen, que é a fantasma lá do Homem-Formiga e a Vespa. Uma personagem que, assim, gente, sério, quando a gente assistiu o filme lá, a gente achou ela bem mais ou menos, estava meio esquecida. Talvez ela nunca teria uma grande importância no MCU, pois bem. E ela deixa de ser essa personagem esquecida e descartável para ser super necessária nesse filme. Todos sendo manipulados pela maquiavélica Valentina Allegra de Fontaine, vivida por Julia Louis-Dreyfus, não sei falar o nome dela, enfim, que tá no meio de um processo de impeachment, olha aí, ó, e fazendo de tudo pra apagar os rastros de todas as cagadas que ela fez. Enfim, eu duvido muito que essa atriz tenha lido ao menos os quadrinhos, mas ela entrega algo muito próximo da personagem do que ela é. Ela tem meio que um affair ali com o Nick Fury nos quadrinhos, ela chegou a ser chefe da SHIELD durante um tempo, enfim, é que ela tá brilhando como ninguém. E claro, de fora desse ciclo da De Fontaine, também temos o Guardião Vermelho, interpretado pelo queridíssimo David Harbour, o pai da Helena, né, que é peça fundamental para esse time funcionar. É ele quem dá leveza ao tom sombrio, mesmo tendo a mesma escuridão dentro de si. Ele é tipo o pai do rolê. E claro, o outro pai do rolê é o Bucky Barnes, interpretado pelo Sebastian Stan, que agora vive aí como um deputado que participa de uma CPI. Exatamente, você ouviu certo. Soldado Invernal agora tá na política, o que não é novidade se você assistiu Capitão América 4. E aqui ele faz mais esse cara carrancudo, mais casca grossa, zero piadas e o mais responsável do time, né, desse time improvável, que nos faz lembrar com carinho do primeiro filme dos Vingadores lá em 2012. Galera, assim, não é o time dos sonhos da Marvel e eu acho que de ninguém, mas talvez justamente por isso ele acabe funcionando tanto e tenha tamanha química entre seus personagens. Todo mundo ali tá quebrado, traumatizado, deslocado, é tipo uma versão dark adulta de Divertidamente, só que com depressão, raiva, solidão e socos. O mais louco assim é que mesmo com essa pegada mais séria, o filme ele consegue não ser um Taxi Driver, ele é mais acessível e ele também, enfim,
tenta algo diferente, abordando temas sérios como depressão, ansiedade, perdas, borderline, enfim. E ele acerta muito em tudo que ele faz. E Helena é o coração dessa história. E Florence Pugh entrega uma atuação que dá camadas pra essa personagem sem precisar ser heroína o tempo todo. É no olhar, é num sorriso forçado. Tudo bem que a Florence ela já tá acostumada a fazer esse tipo de papel. Mas enfim, se você tá esperando aquele final épico, com o céu roxo, cidade sendo destruída, assim, já se prepara. O clímax é muito mais contido, mais real. E pra mim, isso é um baita acerto, porque ao invés de ir pra um caminho onde a gente vê, sei lá, o Deadpool e o Wolverine brigando com 1000 personagens reciclados só por puro fanservice, Thunderbolts faz o oposto, quebra o molde, dá espaço para personagens secundários brilharem e ainda solta aquele final esperto que finalmente explica o tal asterisco do título. Thunderbolts é um alívio em meio ao caos das fases 4 e 5 da Marvel. É o primeiro grande tiro certeiro da Marvel após o Ultimato. É garra, é tristeza, é tiro, porrada e bomba. É coração, é tudo que os fãs de quadrinhos sonham em ver no cinema. No fim das contas, pode ser que o filme não mude o rumo da Marvel, mas que ele dá um respiro no meio da mesmice. Isso ele faz com certeza. Por isso, eu fecho Thunderbolts com a nota 9. E bem, meus queridos, agora é a hora, não dá mais pra continuar falando desse filme sem spoilers, então fujam pras colinas se vocês ainda não assistiram o filme, ou se já viram, ou se não ligam pra spoiler, fiquem comigo que agora a gente vai falar abertamente sobre tudo o que eu achei do filme. Tristeza, ansiedade, muita solidão. Esses foram os ingredientes necessários para criar os Thunderbolts, ou seriam os novos Vingadores. É, galera, é num mix de meninas superpoderosas que eles foram criados. Traumas de um, ansiedade do outro, desânimo do outro, borderline aqui, bipolaridade ali. Agora vamos falar sobre como foi bom ver essa equipe lutando junto, né? Sobre a minha reação com a morte precoce da treinadora, enfim. Foi de Americanas em 5 minutos do filme, tadinha. E claro, a cena pós-crédito. Se vocês quiserem, ainda a gente faz um vídeo só comentando da segunda cena pós-crédito e a gente fala aí sobre o futuro da Marvel Studios, o que a gente pode esperar. Então vamos começar tirando o elefante da sala. A maior revelação do filme, que na verdade era algo que todos especulavam, né, é que o nome Thunderbolts ali, que diabos era aquele asterisco no nome, indicando como algo errado. Eu tinha muita mania de fazer isso, eu digitava alguma coisa errada e depois eu escrevia o certo com um asterisco ali do lado indicando o nome correto. Aqui o asterisco serve basicamente para a mesma coisa. E lá pro final do filme, a personagem da Valentina De Fontaine resolve com muita astúcia e inteligência para salvar sua própria pele, né, transformar seus heróis desajustados em os novos Vingadores. E cara, é tão foda esse momento, porque se esse filme fosse anunciado como os novos Vingadores, todo mundo iria cagar pra esse filme, não ia ser legal, as pessoas iriam torcer o nariz, olhar pra esses personagens e pensar, nem a pau, Juvenal. E da forma que acontece, não, você não questiona, você aceita, porque primeiro, eles funcionam como equipe, e tem pelo menos ali uns 3 momentos que você fala, mano, é isso é quadrinhos, isso é ser um super-herói. Enfim, a gente tá falando de assassinos mercenários, e em meio segundo você simplesmente esquece disso tudo, então é muito sensacional. Na batalha final, quando o caos é instalado ali pelo vácuo, meio que o prédio da Torre dos Vingadores tem suas partes vandalizadas ali, porque um guindaste cai e quebra uma parte dela, e esses objetos, restos de concreto ali, vão cair nas pessoas. E foi aí que a equipe me ganhou. Eles fazendo de tudo pra salvar todo mundo. O Guardião Vermelho se lançando e abraçando uma garotinha pra lhe proteger do concreto que tá caindo ali, e enfim, o concreto se parte contra suas costas. O Walker salvando uma família de uma puta parede gigantesca ali, que com certeza esmagaria, e ele tá ali lutando contra uma parede de concreto, e todos os outros integrantes vêm e ficam ali ajudando ele, empurrando, porque ele mesmo ia ser esmagado. Cara, os sobreviventes ali daquela tragédia ovacionando e aplaudindo aqueles heróis. O olhar deles sobre aquela situação é a validação contra todos os pensamentos negativos de que eles não seriam capazes, de que eles não seriam uma equipe. É na verdade a constatação de que juntos eles conseguem, de que juntos, assim, não importa
importa a ameaça, eles são capazes de fazer a diferença. Até mesmo contra o Bob. Cara, o roteiro é tão inteligente, porque quando o Bob aparece caracterizado como sentinela, com seu cabelo ali todo loiro, pintado, ele é apresentado pela De Fontaine para os seus amigos com a ordem de executá-los, e o grupo tenta até impedi-lo, embora ele até se esforça para não machucá-los, sempre os afastando ali. Ele mostra uma distância gigantesca dos poderes. Todos os outros ali são só humanos com alguns aprimoramentos básicos, né? Enquanto o Sentinela é um deus, né? Ele mesmo diz isso, são infinitas possibilidades do seu poder. É assustador, depois de Ultimato, ver um personagem que poderia facilmente, sei lá, solar o Thanos tranquilamente com as suas próprias limitações mentais ali, né? Enfim. E aqui a gente vai pra cereja do bolo desse filme, o verdadeiro vilão, o Vácuo, retratado no filme mesmo que sem dizer todas as palavras como o grande mal que assola esse século, a depressão, né? Tá que o personagem em si e a sua bipolaridade funcionam mais como uma síndrome de borderline, porque muda muito rápido. É a angústia do personagem interpretado pelo Lewis Pullman de ter vivido a vida inteira ouvindo que não é bom, que não é suficiente, com pais problemáticos, que ninguém o ama, que ninguém se importa. Cara, palmas pra Marvel por ter tido culhões, pois esse personagem está ainda mais fiel que nos quadrinhos. Nem os quadrinhos se aprofundaram tanto na história desse personagem, ou foram capazes de ilustrar com tamanha veracidade as suas dores. Ele é um ex-dependente químico, um delinquente, um cara que já tentou tirar a própria vida inúmeras vezes, um ser sem propósito, que vê um propósito ao se tornar cobaia de um projeto que prometia que ele se tornaria alguém que as pessoas admirariam. Olha a ironia, né? Começa pelo nome da empresa em que ele se afilia, né? Que se chama Oxy. Isso te lembra alguma coisa? Olha o nível da aceitação que o cara buscava. E quando os Thunderbolts entram na escuridão para enfrentar os seus próprios demônios, na verdade, quando a Helena, né, faz isso por puro instinto, no que eu acredito sendo como uma forma de ela mesma acabar enfrentando os seus medos, os seus próprios traumas, e salvar, obviamente, o Bob, no qual ela vê ali, que é parecida com ela, que por mais assim, que tinha acabado de conhecer, enfim, ela sabe que ele passa pelos mesmos traumas, né? Ele tem ali os mesmos pesadelos. Aliás, é isso que junta essa garela. Garela é bom, né, galera? Os traumas e os medos e as suas fraquezas. Ali vemos uma grande heroína, pois nós vemos ali, conseguimos enxergar nela e neles os caminhos que devemos seguir para nós superarmos as adversidades e buscar refúgio, seja num amigo, seja familiar, seja namorada, esposa e, claro, obviamente, ajuda psicológica. O grupo só se torna um grupo quando entende que precisa fazer tudo junto, que se entregar às trevas não é o caminho, que o caminho é se refugiar na luz, algo simples, mas que em meio às trevas, quem enxerga a luz? Se você permanece de olhos fechados, nunca vai enxergar a claridade. E os Thunderbolts ajudam Bob a enxergar que ele não tá sozinho. Naquele momento final ali, cara, olha, sério, até me arrepio de novo, quando ele não para de socar o vácuo e a escuridão só vai tomando conta, é a lição de que não devemos nos entregar a esses desejos, a vontade de não sair da cama, a vontade de não conversar com ninguém, a vontade de se isolar. Então, assim, quando eles vencem o vazio, abraçando o Bob, dizendo palavras de conforto, numa cena épica, em meio a um caos instalado, você está assistindo na sala de cinema totalmente sem palavra, com lágrimas nos olhos, porque você não se lembra quando entrou numa sessão de filme da Marvel, onde algo tão importante foi discutido, onde algo tão importante tocou você porque tá falando da realidade. Então, assim, esse filme ele é mais do que especial. Ele não se prende a outras produções da Marvel. Claro que se você assistiu Viúva Negra, a série do Capitão América e o Soldado Invernal e até Eternos ou Capitão América 4, você vai conseguir ter mais apego por esses personagens e vai conseguir compreender melhor aquele universo mostrado. E assim, os seus problemas, óbvio. Mas pra Daira, que só tinha assistido Capitão América 4 comigo, não foi nenhum problema pra se emocionar e se envolver na história desses personagens. Porque como ela mesmo disse, é um filme de ação bonitinho. Enfim, que não se preocupa com o universo estabelecido, com o fanservice ou em ligar todas as produções da Marvel, mas que na verdade se preocupa com aqueles personagens e as suas histórias, suas limitações, suas importâncias, não só pro universo Marvel, mas pro nosso universo, pra vida real. O vazio, ele pode ser interpretado ali, eu acredito, de diversas formas.
o que é o céu para alguém pode estar sendo inferno para outro, o silêncio de alguém pode ser um grito para outro. O filme nos mostra 6 personagens que estão assim, cara, super quebrados, super ferrados, se entregando às bebidas, estilo de vida duvidosos, personagens que abandonaram as suas famílias, enfiaram a sua cabeça no trabalho para esquecer dos problemas. O quão longe isso está da nossa realidade. Quando no início somos apresentados ali pro Alexei Shostakov, a gente vê que a casa dele tá uma bagunça, é um cara super desajeitado. A gente acha engraçado porque o papel desse personagem é ser um alívio cômico, mas quando a gente para pra pensar que o exterior sempre reflete o que a gente sente dentro, a gente vê que na verdade sua casa tá daquele jeito, um pedido de socorro, o cara tá vivendo no passado, vivendo as glórias do passado. E quando ele é confrontado pela Helena dizendo que ele a abandonou, a gente vê no olhar do Shostakov a tristeza de alguém que não fez por mal, que na verdade ele mesmo se abandonou, ele mesmo desistiu e por isso não teve forças para estar ali quando ela precisava. A gente vê que por trás daquela casca grossa tinha um menino que também estava atrás de validação. E Helena estar desanimada, indo de trabalho em trabalho, buscando ali um sentido para a vida. Pode ser que você se espelhe pensando, caramba, eu tô da mesma forma, eu tô na mesma situação. Mas quando ela entra na escuridão ali do vilão vácuo e revive momentos de sua vida dentro da própria consciência e se vê desacordada no banheiro com uma garrafa de bebida na mão, nos faz pensar o quão longe talvez estamos de chegar a esse ponto. Thunderbolts nos ensina lições valiosas, sem deixar de entregar entretenimento. A cena do Sentinela sobrepujando qualquer investida dos Thunderbolts é a prova, cara, que a Marvel sabe sim fazer filme de quadrinho e sabe como ninguém entregar efeitos visuais impecáveis. E tudo acaba como num dos meus animes favoritos, né, Soul Eater, que dá o fim ali no vilão com um soco da amizade. Aqui basta apenas um abraço e palavras sinceras para trazer a luz de um novo dia, para transformar esses personagens improváveis nos novos Vingadores. E bem, óbvio que a DeFontaine não tá no comando, a Helena deixa isso bem claro e vemos que é verdade através da segunda cena pós-crédito. Então vamos para as cenas pós-créditos, né? A primeira, ela é uma piada que começa no meio do filme com Alexei Shostakov dizendo que eles alcançariam tamanha glória a ponto de ter seus rostos estampados em uma caixa de cereal como uma grande equipe, com um brinquedo dentro para as crianças. E a gente vê que isso realmente se concretiza ali, né? Só que as vendas não parecem estar lá essas coisas porque ele tá literalmente nos mercados ali empurrando a mercadoria para as pessoas comprarem. É uma cena muito engraçada. Já a segunda, após os créditos, meus amigos, é o puro suco da Marvel. Os novos Vingadores já com os trajes ali, com o logo dos Vingadores ali, o azinho, né? Eu confesso que foi muito nostálgico ver isso. E o Bucky dizendo que o Sam não tá nada feliz, não tá aceitando essa história e tá brigando na justiça pelos direitos autorais do nome Vingadores. Nos dito que esses Vingadores estão em atividade há 14 meses. E se o Sam tá brigando pelo nome, ele já deve ter escolhido os seus próprios Vingadores, eu imagino. Porque temos esses time skip aí, e eu acho que ele não tá 1 ano e 2 meses agindo sozinho. Tem até uma piada do Alexei, onde ele fez um novo logo ali, com o nome Avengers, com um Z no final, e é muito cômico. E o que parece que vai ficar numa simples piada é interrompido por um alerta dizendo que uma nave invadiu o espaço interdimensional. E com a ajuda de um satélite, eles conseguem ter imagens dessa nave, e é nada mais, nada menos que o Quarteto Fantástico, é a nave deles. E o filme se encerra com a frase de que os novos Vingadores e o Bob vão retornar. E eles já estão confirmados, né, em Vingadores Doomsday, então é definitivo, a equipe é real. Se vão continuar com o nome de Novos Vingadores, eu não sei, mas eles com certeza vão integrar ali aos Vingadores de Sam Wilson. A gente não sabe, né, de verdade, resta a gente esperar pelo lançamento de Doomsday e pode ser que só em Guerras Secretas que isso seja definido, então vamos ter que esperar. Os Vingadores não vão aparecer. Quem vai manter o povo salvo? E bem, se
você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, acesse o canal, assiste os nossos próximos vídeos, assiste os vídeos que a gente já tem no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente traz aqui. E se você gostar de verdade, aí você já se inscreve, se torna membro dessa família linda que é a família Geekzano. Mas eu quero saber de você aqui nos comentários. Você já assistiu esse filme? O que você achou? Você gostou? Deixa aqui nos comentários, comenta aí, vamos discutir isso. Bem, a minha crítica fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, cuidem da sua saúde mental. Até a próxima, valeu, falou e tchau.